Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mavier Create. E olha só, hoje nós estamos com um convidado ilustríssimo aqui, que fiquei muito feliz de receber ele hoje aqui no nosso estúdio, João Pedro Luz, nosso treinador comportamental. Cara, que história, hein? Ouvi teu áudio e olha, temos muito assunto para conversar hoje. Tenho certeza que vai ser incrível. Então, para você que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. E aí, João, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite, Josi. E obrigado também pro pessoal que vai assistir. Vai ser muito de grande valor todo o conteúdo que a gente vai entregar aqui, né? E o trabalho que você está fazendo. E todo esse movimento que a gente está trazendo ao mundo, né? Exato. Mas obrigado pelo convite por estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história com você. Eu que agradeço imensamente a tua presença, agradeço por ter aceitado o nosso convite. E olha só, João, eu queria muito dizer pra você que, cara, pelo pouco que eu te conheço, já te admiro muito. Então eu tenho certeza que vai só para somar mesmo a nossa parceria. Tenho certeza que vamos ter muitos projetos ainda juntos aí pra gente poder trabalhar. Com certeza. E eu não poderia vir com outro assunto a não ser hoje o poder da ambiência. Quando a gente conversou, pensei em vários assuntos, vários temas e não podia ser outro. Era o poder da ambiência, sim. Porque hoje eu vejo, inclusive nós estamos, né, na mesma ambiência, fiquei muito feliz com isso também, sabendo que sementinhas aí estão sendo plantadas e já estão colhendo frutos, muito bom. É aquilo que a gente estava conversando antes, né, eu comecei meio que sozinha aqui trazer esse tipo de conhecimento para a cidade, a gente sabe que a nossa região é muito cultural, ainda não é muito fácil, mas nós estamos aqui plantando a nossa semente, eu fico muito feliz de saber que mais uma pessoa semeando aqui na nossa cidade também, mais um guerreiro, isso mesmo. E aí, me conta um pouquinho de você, João, me conta um pouquinho da tua história. Quem é o João? Quem é o João? Negócio de falar que eu sou imagem e semelhança do Criador, né? Acho que é o primeiro ponto. E quem é o João? É isso. Eu sou um ser humano que erra, né? Mas eu sou humano. Porque às vezes a gente vê muito na internet que perfeição, né? Eu gosto de falar sempre para os meus seguidores que tem muitas coisas na vida que a internet mostra só a realidade, né? Só o resultado, mas não mostra a realidade. E eu gosto de trazer a realidade. Ontem, por exemplo, eu fui correr, eu coloquei que eu ia correr 42 e eu falhei. Eu poderia ter postado, tinha corrido, tinha dado tudo certo. Mas por que eu não trouxe isso? Porque mostrar a verdade, que realmente no meio do caminho a gente vai ter falhas, né? E a gente consegue fazer essa correção, é importante jogar. Então hoje eu sou um homem que estabelecido, né, na rocha, então eu sou convertido, e Jesus é meu único salvador, né, autor e consumador da minha história. E depois que eu comecei a construir isso, hoje eu sou alicerçado, tenho princípios e valores bem estabelecidos, né, empresário também já há 6 anos, treinador comportamental por chamado, porque nunca foi um sonho meu trabalhar com essa área. Internamente, a gente sempre quer ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Acho que é natural do ser humano. Só que eu sempre quis isso aqui, mas como, né? O que? O que eu tenho que fazer aqui diferente? Então, no decorrer do caminho, Deus foi me trazendo por esse processo, né, na minha vida. Então, me colocando em lugares que eu talvez não gostaria de estar, mas pelo fato da dificuldade, desafio. Só que quando a gente vai passando os desafios e vai enfrentando eles, a gente vai analisando para onde Deus está nos levando. Então, a minha história basicamente teve muito percurso, né, até eu chegar onde eu estou hoje, mas a única coisa que eu posso deixar assim de quem é o João é um homem que ama muito a Deus e Jesus Cristo e que segue muito os princípios estabelecidos na palavra, né? Não igreja, não fala de religião nenhuma aqui, mas sim sobre o que está escrito. Eu gosto de falar que é o manual do ser humano, né? Que nem o carro tem um manual. A gente tem o nosso manual humano. E eu sigo isso. Se tá ali, eu sigo. Se não tá, eu deixo de lado. Independente se vai contra minhas vontades ou não, né? Basicamente é isso. Ai, que bom. Muito bom ouvir isso, João, muito bom. Por mais homens como você. Com certeza. Que coisa boa. João,
E como é que foi para você entrar nesse mundo da PNL, nesse mundo de treinamento comportamental? Para mim, foi algo que surgiu sempre quando me perguntam, Josi, o que é PNL para você? O que é ser treinadora comportamental? Eu só tenho uma palavra que define tudo isso para mim. Josi, libertação. Para mim essa é uma palavra muito forte, porque através da PNL eu me libertei e hoje eu estou ajudando várias outras mulheres a se libertar também. Não só mulheres, homens também, já tive vários que passaram, né, pelos nossos treinamentos e a gente está vendo o quanto a nossa sementinha está realmente dando frutos nessas pessoas. E hoje para você, qual é a palavra que definiria todo esse conhecimento que hoje você tem? Como treinador, como mentor, o que hoje você poderia falar sobre todo esse conteúdo que você carrega hoje, que você está aí entregando para várias pessoas? Eu gosto de falar que, na minha perspectiva, eu tenho conhecimento. Eu mudei minha vida a partir dos hábitos, né? Então eu criei um projeto de 90 dias. Então, 3 anos atrás eu fui estudando hábitos, né? A partir da neurociência, do comportamento humano, para mudar a minha vida. Largar os vícios, que eu tinha vícios que eu visualizava que eram destrutivos para o meu corpo, pro meu ser, para minha mente, meu corpo, meu espírito. Então, eu tive que estudar. Então, eu estudei muito sobre isso. Como mudar, como me comportar, como me alimentar, né? Como dormir melhor. E eu entendi que eu queria transparecer esse conhecimento. Porque pra mim era uma coisa tão simples, mas que as pessoas não conseguiam aplicar. Eu falei, como que ela... Tipo, sabe, virou uma chave assim na minha cabeça. É tão fácil, porque eu tenho que jogar esse conhecimento no mundo. Só que de ser tão fácil, as pessoas não dão valor. Que elas sempre querem o maior, o extraordinário. Mas é nas pequenas coisas. Então eu entendi esse jogo, né, mudando a minha vida. Então eu melhorei os meus hábitos, aumentei os meus estados na empresa, tranquilizei minha mente, que essa parte de ansiedade eu era muito ansioso. E eu tinha um problema com narguilé, onde foi um dos piores, porque desde os 15 anos de idade eu fumei, né? Então hoje eu não fumo mais. Só que eu tive que estudar como eu faria para cortar o mal pela raiz. Porque se a gente for nas folhas, a gente só tá podando, né? Não vai mudar nada. Então a gente tem que mexer na raiz. Então eu fui entendendo onde começar os gatilhos dos meus hábitos, né? Onde me gerava o desejo, onde chegava no ponto de eu agir para vir a recompensa. Então, na verdade, eu entendi que eu não estava buscando aquele ato em si, mas eu estava buscando o alívio mental, que era o alívio do trabalho, do estresse. Então, que era muita correria. Eu estava lidando na época com 4 empresas, então ficava muito corrido para mim. E eu só queria aliviar o estresse. Então, o que eu entendi? Eu mudei a minha vida e eu queria ensinar as pessoas. Só que parece que eu não conseguia entrar. Não é que entrar. Eu não conseguia, tipo, assim, ó, abra a mente que eu vou jogar um conhecimento novo pra você. E eu não... Como é que eu faço isso? Aí eu falei, vou ter que descobrir. Aí eu fui numa imersão do Protagon. E depois que eu saí do Protagon, eu tive a visão. É isso que eu tenho que fazer. Achei o caminho. Aí onde eu fui virar treinador. Fiquei 10 dias em São Paulo, me formei lá, treinador de alto impacto. E daí eu fui aprendendo, eu falei. Aí tinha um problema com meus funcionários também, meus colaboradores. Como fazer eles, fazer a gestão deles certo, sem parecer que eu estou mandando, mas sim que eles entendam que é pro bem deles e pro bom da companhia, da equipe, enfim, ter um funcionamento bom, né? Para conseguir fazer aquela gestão de fora. O negócio tá funcionando e eu tô fora. Aí eu fui por isso também, para treinar minha equipe. Mas eu cheguei lá e não entendi como funcionava. A mente, self 1, self 2, o comportamento do consciente para o inconsciente. Então isso me trouxe muito, né, descobrir como eu entrego esse conhecimento. De abrir o nível de consciência, né? Aumentar o nível de consciência. Porque tem muitas pessoas que não conseguem receber aquele conteúdo. Então como a gente faz para entregar um conteúdo que é tão bom, de grande valor, para a pessoa que às vezes não consegue se abrir. Então isso foi um ponto-chave de eu buscar. Realmente fazer a pessoa se permitir, né, esvaziar a xícara, a piscina, pra gente encher com água limpa, com água nova. E esse foi o conceito que me trouxe para eu buscar conhecimento, para aprender sobre isso. Porque a gente tem, eu sinto muito que eu tenho um conhecimento que muda vidas. Porque até minha mãe emagreceu 28 quilos sem treinar. Eu tive que sentar com ela queria fazer uma cirurgia bariátrica. Eu sentei com ela e falei,
mãe, ponto a ponto, o que vai ser de mal, ruim isso pra tua vida e o que vai ser de positivo. Só tinha ruim. Aí eu joguei o lado positivo, se ela fizesse de outra maneira. E ela acabou fazendo, ela não fez a cirurgia, emagreceu e hoje a vida dela é saudável. Entendeu? E sem treinar. Mas por quê? Depois de eu ser treinador, eu entendi como falar com ela. Porque às vezes faça isso, faça aquilo. Aí a gente tem que trazer o nível de consciência para ela pensar. Então eu acho que que nem a PNL, né, a parte da hipnose, é fazer a pessoa pensar. Porque muitas vezes a gente não pensa, não se faz pergunta. Por que a minha vida é assim? Por que eu fico doente? Por que eu não tenho dinheiro na minha conta? Então se a pessoa começar a fazer pergunta, ela vai encontrar as respostas. Só que para isso a gente tem que ter o acesso às ferramentas, né? Então foi o que me trouxe para buscar esse tipo de conhecimento. Que legal. E uma coisa que a gente tem que entender também, que eu digo, olha como é bonito a transformação acontecer na nossa vida, e quando a gente entende que a PNL, que a hipnose, que as ferramentas que estão aí disponíveis pra gente, elas fazem parte, sim, da nossa vida, só que a gente não usa, né? A gente tem isso de fácil acesso. A gente mesmo coloca programações dentro do nosso corpo, a gente mesmo se sabota. É entender que quando a gente busca o autoconhecimento, a gente entende que o maior sabotador da nossa vida somos nós mesmos. E a gente sempre, eu vejo assim, a maioria das pessoas, elas querem muito terceirizar, né? Terceirizar os problemas, os desafios. Ah, não, mas a culpa não é minha. Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa é do fulano. Ah, a culpa é do meu esposo, que é assim. Não, a culpa é dos meus filhos. A gente nunca olha pra dentro pra dizer assim, não, a culpa é minha. Eu sou o meu maior sabotador. É por mim que tá acontecendo tudo isso. E todos os resultados, né? Não só o que é de ruim, mas os de bom também. É entender que todos os nossos resultados que a gente colhe é baseado naquilo que é a lei da semeadura. O que eu realmente plantar, eu vou colher. Não adianta eu plantar pepino e querer colher morango. E assim sucessivamente. E aquilo que tu falou em questão de você ajudar muitas pessoas, eu digo que hoje é um chamado, isso que a gente tem, né? Realmente um chamado. Eu também jamais eu imaginava na minha vida que um dia eu ia subir em cima de um palco e ia falar para pessoas sobre autoconhecimento. Sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, como eu jamais imaginei que eu ia servir de exemplo para alguém, talvez, né? E hoje é o que a gente faz, né, João? A gente traz a nossa experiência que a gente teve, os nossos desafios, que eu tenho certeza que assim como os meus, os seus também não foram fáceis, né? Conhecer um pouquinho da tua história e entender que nós podemos sim usar isso como degraus para que a gente consiga só elevar a nossa vida, aumentar os nossos patamares e não só solucionar a nossa vida, mas de quem está em nosso torno, né? Assim como você ajudou a tua mãe, eu vejo que hoje eu também ajudei a minha casa, a minha família, estou ajudando as minhas filhas. Hoje eu tenho uma outra visão como mulher, como esposa, como mãe. E a questão dos vícios ali, que tu falou que tu tinha esse vício do narguilé, as pessoas elas têm que entender que o vício nada mais é que um gatilho escondido. É algo que a gente tem internamente que precisa ser suprido. Não só no cigarro, não só na bebida, nas drogas, às vezes no sexo. Então tem vários gatilhos que são acionados dentro de cada um de nós e que acaba, né, a gente tendo a necessidade de entupir com alguma coisa. Uma fuga, né? Uma fuga. E, nossa, e como isso é sério. E como isso é leve também, assim, e é fácil de resolver. Só que para isso nós precisamos estar dispostos, né? Porque todo mundo quer o resultado. Todo mundo quer o resultado. Mas e o processo? Percorrer a caminhada para chegar até lá. Então a maioria não está disposto a isso acontecer na vida. Hoje eu vejo que a nossa ambiência é outra, a nossa vida é outra. Por quê? Porque a gente ficou disposto a mudar a nossa vida. Eu podia muito bem ficar acomodada depois do conhecimento que eu tive, dizer, tá tudo certo, tá, né? É assim, não, agora eu já sei o porquê, então tá tudo certo, mas não. Hoje eu vejo que é um conhecimento que eu não posso nunca mais me calar. É algo que eu digo assim, boca fechada não salva vidas. Eu entendo que hoje o que eu faço é salvar vidas, porque eu já recebi inclusive um depoimento de uma pessoa que hoje ainda está no nosso núcleo, inclusive aqui, que ela chegou um dia pra mim, ela disse, Josi, você não tem noção do que você fez na minha vida. Ela disse, eu nunca tinha te visto, você apareceu pra mim, não lembro se foi num story, num vídeo, alguma coisa que eu postei, e chamou a atenção dela e ela começou a me acompanhar. E numa das lives, na época que a gente estava fazendo os nossos eventos ali do Renascer, inclusive,
a gente fez algumas lives durante um período ali, e numa dessas lives a gente trouxe um assunto referente à depressão, ansiedade e tal, e ela estava passando por isso. E ela estava num ponto de que pra ela a vida não estava mais fazendo sentido, ela já estava a ponto de pensar em tirar a própria vida. E foi através de uma live nossa que ela disse, meu Deus, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não é isso. Tem muito mais pra mim. E hoje ela é outra pessoa. Meu Deus, então é isso. Eu acho que através do nosso conhecimento, se a gente conseguir impactar pelo menos uma vida, já ganhamos. Já é isso, já fez a diferença. E é muito bom isso, né? E agora me conta um pouquinho, João, dessa nova ambiência. O que a ambiência fez na tua vida? Porque você, um empresário na área de baladas e festas, e hoje, né, você está morando em Curitiba, trabalhando com treinamentos. Claro, você tem ainda, né, teus negócios, mas hoje você já não precisa estar 100% presente neles, né? Como que foi isso pra você? Pra mim foi desafiador, né? Primeiro porque você sair de um negócio que tá funcionando, tá dando dinheiro, tá confortável, que você sabe fazer muito bem, você tem um network, né? Tá pronto. É algo que, não, vou repetir isso aqui, lá na frente eu vou ter isso. Você deixar tudo de lado pra viver uma coisa que é incerta, você não sabe o que vai acontecer lá do outro lado, como é que vai funcionar, né, as novidades. Então, gosto de falar que a ambiência na minha vida, ela mudou muito. Eu perdi muitos amigos. Amigos não, vamos dizer conhecidos, porque... não vamos falar perdemos, eu digo assim que é livramento. É o livramento. Tem coisas que são livramento na nossa vida. Porque amigo que é amigo fica em todas as partes, então eram conhecidos. Então esses conhecidos no meio do caminho, lá de trás, quando eu queria mudar, eles riam da minha cara, assim, tá ficando doido, gordo, que quer treinar, que quer fazer isso aqui. Eu falei, um dia vocês vão estar rindo e vão continuar do jeito que vocês estão. E eu já vou ter evoluído. Então, começou lá atrás esse negócio de ambiente. Me afastei de muita gente, muito. Porque eu entendi o poder do ambiente. Então, se você não consegue ser forte no ambiente, saia do ambiente. Aí se transforma e depois você vai ver o poder que o ambiente tinha sobre a sua vida. Então, hoje, mudar para Curitiba, para mim, abriu muitas portas. E Deus me direcionou muito rápido. Eu gosto de falar que esse ano eu estou vivendo 10 anos em um. Porque tudo que eu já fiz, que eu já tive de resultado, pessoas que eu me conectei, tipo, a gente se conectando mais ainda depois, né? Então, agora a gente fazer parte do mesmo ambiente, do mesmo ecossistema, a gente poder trabalhar junto, se apoiar. A gente percebe que são pessoas que estão no mesmo lugar e que querem crescer. Ficam felizes pelo teu resultado. Exato. Parabéns por você estar fazendo. Cara, que nem eu falo, deu 10 pessoas no teu evento, maravilha, mas você está fazendo. O pior é as pessoas que têm muita entrega e não estão fazendo. Não estão fazendo nada. Estão guardando todo o conhecimento para elas. Então, o poder da mente é esmagador. Né? A gente sabe disso. Eu sentei, tipo, o ambiente que eu vivia, a gente falava de um X de valor, né? Sentar em uma mesa e escutar as pessoas falar de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, como se não fosse nada. Eu falei, mas... Aí vem aquela crença, né? Não, porque é muito difícil, é desafiador isso aí. Eu falei, não, mas se eles estão falando normal, é porque é o normal para eles. Aí a gente começa a entender o poder da mente. Todas as conexões, todo esse mover, e a pessoa é o quê? A frequência vibracional que você tá das pessoas que você se encontra ali. Então, ou estar em Curitiba, entrar na fraternidade, né? Entrar para esse grupo e a gente poder ver que tem pessoas que estão buscando a mesma coisa, que estão tendo o mesmo direcionamento e que acreditam em você, por mais que deu errado, vai dar errado. O maior erro das pessoas é pensar que não vai dar errado, porque vai dar errado. Você vai errar muito na vida. O problema é repetir os mesmos erros. Então, se fizer novos erros, você tem que criar novos erros, para daí você criar novos resultados. É só isso. Só que daí você só percebe isso estando em outro ambiente. Você tá fazendo errado. Tipo, eu já sou produtor de eventos. Mas só que para eu produzir evento presencial para treinamento, já muda o contexto. Já muda a organização antecipada, vamos colocar assim. Que no meu evento eu consigo fazer em 30 dias. Um evento presencial para treinamento leva 60. Então já muda toda... Totalmente diferente, né? Então, só que como eu ia saber disso se eu não tivesse naquele ambiente? Então o ambiente para mim hoje, eu vejo que está potencializando muito, né? E eu tô tendo muitos convites para palestrar, isso me deixa muito feliz, porque eu percebo que o que realmente eu tenho entrega, e eu tô mostrando algo que realmente faz diferença na vida das pessoas, por todo esse convite. E eu faço com amor. Toda entrega eu até falo pro povo, né?
eu não tô aqui para motivar vocês. Eu tô aqui para transformar vocês. Então vocês podem sair daqui me xingando. Mas eu sei que quando vocês chegar na casa de vocês, vocês vão olhar para algo que vocês estavam fazendo e vão fazer diferente. Então é muito Mas essa questão do ambiente é demais. Tipo, ó, pra mim, eu fiz minha primeira viagem para fora do Brasil ano passado. Eu conheci a Argentina e Uruguai. Só que quando eu vejo pessoas falando de Itália, França, Paris do meu lado, eu fico, quando vai ser a minha vez? Entendeu? Verdade. Só que eu sinto que vai ficar mais fácil, por quê? Eu estou no mesmo ambiente. Então, vai chegar um momento que, então a mentalidade daquelas pessoas me deixa pensar que é possível, mais fácil. E quando você está num ambiente que a pessoa, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não funciona, não, eu já tentei. Tá longe, tá muito distante, né? Aí a gente fica, não, será que é? Aí quando a gente percebe é só quando a gente faz a mudança de ambiente. Então eu vejo que Deus fez um mover grande na minha vida. Foi desafiador, tá sendo ainda. Porque é um novo, né? E tudo que é novo dá medo. Então, só que o medo é a ausência da fé. Então onde que eu vou buscar? Na palavra, oração. É isso que Deus me chamou. E antes de eu ir pra lá eu tive muitas passagens, muitos avisos. Tem a passagem de Abraão que é pega as tuas coisas, sai da tua terra e vai para onde que eu te mandei. E outra era profeta não tem honra na própria casa. Que dizia da onde você nasceu, as pessoas não vão te dar te reconhecer, né? Isso, não vão te reconhecer como conhecimento. Então, uma pena, né? Porque tem várias pessoas que me conheciam no passado, viram a transformação e não conseguem aprender. Daí entra outro ponto, que é humildade. Eu sou uma pessoa que eu aprendo com todo mundo. Eu não tô aqui, eu aprendo com todo mundo. Se eu tô na minha hora de ensinar, aí eu. Mas se eu tô na hora de aprender, eu tô ali sentado e vou escutar e anotar, né? Senta a bunda na cadeira e anota. Então fazer isso. Mas isso, o ambiente, pra mim, é uma coisa essencial hoje. Hoje eu visualizo, se o ambiente tá me fazendo mal, ou eu saio do ambiente, ou eu tiro quem tem que descer. Exatamente. Meu Deus, o ambiente pra mim mudou minha vida. Mudou, assim, da água pro vinho. Foi algo, assim, inédito. Porque eu vivia numa ambiência totalmente absurda. Ambiente com pessoas com festa, bebida. Meu marido era alcoólatra. A gente passou durante muitos anos, assim, eu sofri muito com isso, porque eu nunca fui uma pessoa de beber. Nunca tive o costume. Era uma coisa que me incomodava, porque eu tinha gatilhos meus pessoais da minha família, que eu não gostava da bebida em relação a isso, e acabei me envolvendo com uma pessoa que era, meu Deus, era 24 horas por dia, né, com a bebida na nossa vida. Isso me atrapalhou muito. E quando eu entrei para essa nova ambiência, quando eu vi que existia um lugar diferente onde eu poderia pensar diferente, viver diferente, agir diferente, meu Deus, para mim foi um boom muito grande. Inclusive, o renascer de casais foi algo que a gente trouxe para quê? Para resgatar relacionamentos, porque eu precisei resgatar o meu. Porque eu cheguei no estágio da minha vida, assim, quando eu cheguei naquele ambiente diferente, eu digo, meu Deus, e agora? Ou eu separo, ou eu vou resgatar meu casamento, porque do jeito que tá não vai dar certo, não vai mais bater. O meu nível de consciência era totalmente diferente do dele. Enquanto eu queria me dedicar aos estudos, ir para imersões e fazer algo que pudesse transformar a minha vida e a vida das outras pessoas, não, ele queria ir pra festa, ele queria beber, ele queria estar naquele ambiente de conversa sem nexo. E o que a ambiência me trouxe também foi a minha valorização. Eu não me valorizava. Eu achava, assim, que, meu Deus, isso que você falou da gente sentar... Gente, eu nunca me esqueço. O primeiro encontro que a gente foi da fraternidade, o primeiro lugar que a gente saiu, assim, nós sentamos num restaurante, foi lá em Balneário Camboriú. A gente sentou no restaurante lá com uma mesa bem comprida, assim, fazia um L, assim, aquela mesa, assim, e sentou todo mundo naquela mesa, e eu sentei naquela mesa, assim. A hora que eu sentei, assim, que eu olhei, assim... Eu digo, meu Deus, cara, eu tô sentada em mesa de milhões. Eu digo, quando que na minha vida... Eu, uma mera cabeleireira, eu digo, né? Eu digo, ia sentar em mesa de milhões de pessoas falando sobre viagens, sobre dinheiro, sobre prosperidade. E pra mim, até então, era muito distante aquilo. Eu dizia nunca, porque eu vim de uma família extremamente pobre. A minha família nunca teve condições, as mulheres da minha família, nenhuma delas foram empresárias. Então eu fui a primeira mulher empresária da minha família, eu fui a primeira mulher a fazer R$1 milhão. Então, assim, pra mim aquilo foi um marco, assim,
inédito. Então, olha quantos padrões de comportamento e ciclos familiares eu quebrei dentro da minha geração. Então, aquilo pra mim foi algo, assim, extraordinário. E hoje eu sento em mesa de milhões e eu ainda me sinto a mais pobre do meio. Mas eu fico muito feliz, porque é nessas mesas que eu quero estar. E é com essas pessoas que eu quero estar, porque eu sei que hoje eu posso, digamos, não vou dizer que sou, mas, né, às vezes a gente se sente dizer, não, eu sou a mais pobre. Pode ser que sim, porque, cara, ali tem pessoas com milhões na conta e faturam milhões por dia, né? Ainda quero chegar nesse patamar. Tô batalhando, tamo aí, né? Tamo na luta. Mas olha o quanto a gente precisa olhar pra dentro. João, eu já tinha feito mais de 1 milhão já e eu não tinha me dado conta disso. A gente já vivia, digamos, uma vida abençoada por Deus, assim, ó, com vários bens. E isso eu tava falando com meu marido ontem isso. Eu digo, meu Deus, a gente sem conhecimento nenhum. Olha o que a gente já construiu agora, né? Imagine agora, então, com toda essa bagagem que a gente tem, que eu tô buscando e que ele tá buscando, o quanto a gente ainda tem pra fazer. E você, meu Deus do céu, você é um jovem ainda, você tem 28 anos só, e meu Deus do céu, eu já tô um pouquinho se tu fosse um pouquinho mais novo, eu já podia ser tua mãe, João. Mas eu digo, cara, que bacana, assim, ó, saber que pessoas jovens, assim como você, já, né, tá com essa mentalidade maravilhosa de querer transformar as pessoas que estão ao teu redor. Então, assim, olha, parabéns, assim, e que continue com isso, porque eu digo assim, hoje o que a gente só precisa é constância. É constância, não pare. Desafio vai vir dificuldade. Meu Deus, tem horas assim que dá vontade de desistir e dizer, meu Deus, não quero mais, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas não pare. Não pare, porque se você impactar pelo menos uma vida, já valeu a pena. Então eu digo assim, hoje, essa questão que você falou agora, né? Que as pessoas que estão do nosso núcleo não vão reconhecer, não vão nos... É verdade, é muito verdade, principalmente no nosso ambiente familiar, as pessoas não te reconhecem mais. Você fica o riquinho da família, o metidinho, porque agora não se mistura. E realmente é isso, a ambiência ela faz isso. Ela nos muda, mas ela muda a gente para melhor, porque você não aceita mais qualquer conversa, você não aceita mais qualquer ambiente. Então, realmente é pro bem, né? É pro bem. Então, eu vejo assim, hoje, assim, cara, por mim, eu digo, olha, pode falar o que quiser e... Já fui chamada de tudo quanto é coisa que você imaginar, assim, mas você acha que eu me importo? Meu filho, quem paga meus boletos sou eu, quem tá correndo atrás sou eu, quem tá mudando a minha vida sou eu. E através da minha vida, hoje eu tô mudando outras vidas, então hoje não me afeta mais. Antigamente, sim. Antigamente eu pensava muito, nossa, meu Deus, o que vão pensar? Dane-se o que vão pensar. E é isso, a gente ter constância, não se importar com o que os outros vão pensar, e não interessa se é tua família, quem é, se é mãe, se é pai, cara, infelizmente, assim, cada um no seu processo. Vai chegar um tempo, João, que eles vão olhar pra gente e eles vão, opa, peraí, que mudança é essa? O que aconteceu? E as pessoas vão se inspirar com a gente, por mais que elas não mostrem, por mais que elas não demonstrem, né, e não chegue e fale pra você, mas elas estão te acompanhando, estão te inspirando. Com certeza. Então, assim, isso uma hora elas vão vir. E eu já tô experimentando isso. Eu já tô há 5 anos nessa área. E realmente, a minha dor maior sempre foi de, cara, as pessoas da minha cidade, né, não valorizam o que a gente tá trazendo. Os meus amigos, as minhas amigas não valorizam. Gente, eu fiquei tão feliz agora nesse último encontro de uma delas, que teve 2 pessoas que vieram, que elas já me acompanham, me conhecem, e me conhecem não de hoje, me conhecem a Josi, lá que estudava lá na 2ª série no colégio. Estudavam comigo, eram colegas minhas, assim, ó, e nós era da bagunça. A gente tava até conversando e rindo ali, eu digo, meu Deus, era os terror, meu Deus, era as capetas que nem a gente fala. Eu digo, e hoje, né? E ela mandou pra mim, ela disse, Josi, cara, tô te acompanhando. Ela disse, agora é meu momento, eu quero fazer parte de uma delas. E aquilo, nossa, pra mim mexeu muito, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque aos pouquinhos a gente vai conseguindo conquistar essas pessoas que um dia estiveram com a gente lá atrás e que acabaram nos afastando, mas daqui a pouquinho elas vão vir. Você vai ver, daqui a pouco a gente começa a trazer de volta, né? Bem isso. Tem uma parada que eu ouvi uma vez que as pessoas elas não dão bola pra você. Elas olham pro seu resultado. Então, a partir de elas você mostrou o seu resultado... Elas querem ter o resultado. Ter o resultado. Vou dar um exemplo, eu queria mudar a vida da minha família. Vamos empreender, vamos abrir empresa, vamos ler a Bíblia, né? Todo aquele caminho.
e nada acontecia. Eu falei, será que eu tô fazendo certo? Eu falei, eu vou fazer minha vida. Uma hora, o resultado eu vou parecer diferente, né? Eu vou ter às vezes numa briga de família eu vou me comportar diferente. Então isso vai chamar atenção. O que aconteceu? A minha mãe, pra você ter ideia, ela ia num Umbanda. Entendeu? E eu visualizava. Mas eu não conectava com a minha mãe na época. Então a gente era afastado. E eu fui trabalhando, a minha tia veio trabalhando. E hoje minha mãe, ela tá na igreja, ela se batizou. A minha irmã também adora ir na igreja, né? Buscar. Então eu percebi, tipo, os hábitos, tudo. Eu não implementei nada. Eu parei. Só que o resultado, o meu comportamento, eu fui o exemplo. E é aquele negócio que fala, como é que é? A fala motiva e o exemplo arrasta, né? Então eu vivi isso na prática. Que você fazer. Então continuar fazendo, porque uma hora as pessoas vão te olhar, fazendo o que ele fez diferente. Como ele chegou. Porque que nem eu gosto de falar, tipo assim, ó, na minha vida. Antigamente eu comecei, eu entregava panfleto pra ganhar R$125. Pra entregar 5.000 panfletos. Eu falei, nossa, eu era doido. Depois eu fui pra menor aprendiz, que eu ganhava R$280. Eu já achava que eu era rico na época. Sem carteira assinada. Aí eu queria assinar a carteira. Aí eu virei menor aprendiz. Aí aumentou um pouquinho, meu salário foi lá pra uns 420. Falei, nossa, agora eu tô ganhando muito dinheiro. E você percebe, tipo assim, ó, eu saí às vezes do mesmo lugar que aquelas pessoas. E eu não, tipo, a amizade, agora falando por amizade. Muitas pessoas eu quis trazer junto. Mas eu entendi que não tem como a gente puxar, amarrar elas numa corda, venha. A gente tem que ir para depois, ó, o caminho é esse. Se você quiser, você vem. Só que tem o processo. Então, tipo, eu saí de um ponto que a minha família também. A gente teve muito quebra financeira na família. Então, rompeu muita coisa. A gente se afastou demais, né, de várias coisas. Eu gosto de falar que nunca me faltou nada, mas eu nunca... eu passei muita vontade. Às vezes um negócio pro colégio eu queria comprar, sabe? Todo mundo tinha aquelas canetas Faber-Castell colorida. Eu queria ter, eu não podia ter. Ou uma mochila de rosinha, não. Uma mochila de rodinha da Hot Wheels. Eu queria ter, mas não tinha. Eu tinha uma do Paraguai, que era 30 conto. Que a da Hot Wheels era mais cara. Então tênis, eu queria um tênis da Nike. Eu ganhava uns da Topper. Então, nunca passei necessidade. Mas eu passei muita vontade. Porque na época a minha família se quebrou financeiramente e não tinha pra onde correr. Então eu fui de viver uma parte com tipo comida e coisa, a gente tinha uma boa regalia. Só depois de um tempo começou a reduzir. E eu, como criança, adolescente, eu não entendi aquele retorno para trás, aquela regressão. Então, essa fase que a gente vai sair da escassez, que nem você falou, quebrar essa escassez geracional, é difícil. Porque você tem que trocar toda a mentalidade, toda a crença que enfiaram você na tua cabeça lá atrás, sem você pedir. Exatamente. Dinheiro não dá em árvore, só é rico que nasce em berço de ouro, né? Dinheiro não é fácil. Daí você fica repetindo aquele... Não, mas... Aí o que... Na época, meu primo, ele era do colégio particular. Então eu tive muito contato com casas, mansões, porque ele me convidava para jogar futebol com ele e nos amigos dele de colégio particular. Isso. Os meninos moravam tudo em mansão. Então o primeiro contato que eu tive era isso. E daí eu comecei com as perguntas lá atrás. Onde foi me moldando, na época de colégio, que eu comecei a trabalhar. Eu já visualizei. Eu sei que se alguém conseguiu, eu também consigo. Que é o pressuposto da PNL, né? Então se alguém conseguiu, eu também consigo. Então isso sempre ficou no meu coração. Eu não aceito menos. Eu não aceito que alguém tenha e eu não possa ter a mesma coisa. Não por eu ser melhor que a pessoa, mas de eu procurar ter uma boa vida. E eu gosto de falar que eu sei o que o dinheiro faz na vida, numa família. A falta dele, né? A falta de gerenciamento, que não é sobre a quantidade, mas gerenciamento. De saber lidar com o dinheiro. Saber que ele é uma ferramenta ali no meio, né? Então, no decorrer da minha vida, eu fui me construindo. Então, para as pessoas que, por exemplo, estão lá embaixo, o que elas têm que pensar? Não importa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Então, isso que a gente está fazendo, o trabalho de nível de consciência. A pessoa pode não ter nada hoje. Ela às vezes tem R$47 para ir num evento presencial com a gente. Só que o que ela vai receber lá dentro é que vai poder potencializar, que é abrir o nível de consciência dela para levá-la para um novo nível. E foi isso que lá atrás eu entendi, que eu escutava algo de alguém e eu tinha um coração ensinável.
Porque as pessoas que estão hoje do nosso lado, se a gente sentar com qualquer um dos nossos amigos do passado, a gente senta e fala, a gente pode transformar a vida deles. Só que você acha que todo mundo vai fazer? Não. Entra porque é a lei de Pareto, 80-20. 100% vai escutar a mesma coisa, 80% não vai fazer e 20% vai fazer. E a gente ficou nos 20%, que é o de agir. Porque, eu gosto de falar, até no método que eu ensino, de hábitos, teoria sem a prática não vai de nada. Pode vir Jesus Cristo aqui te ensinar a tua vida próspera, que você vai ficar milionário do dia pra noite, de uma maneira. Só que se você não aplicar o que ele fizer, não vai funcionar. Pode ser o melhor mentor. Que ele pra mim, ele é o meu mentor profissional. João, então aproveitando todo esse conteúdo que a gente está aqui conversando, essa troca de experiência, o que você fala, o que você falaria hoje para as pessoas que estão nos assistindo agora? O pessoal aí vai assistir a gente pelo YouTube, o pessoal está nos escutando pelo Spotify também. Que recado você deixaria para essas pessoas que querem muito mudar de vida, ter essa mudança, mas ainda, quem sabe, falta coragem ou falta decisão? Qual é o recado que você deixa para eles? Vou deixar primeiro um versículo, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é a primeira coisa que eu posso dizer. E a segunda é: vai com medo, faça. Porque do outro lado da ponte, a ponte, você tem que passar o medo. Do outro lado da ponte é que está o teu sucesso, o teu resultado. Então, por mais que vai dar medo, que há algo novo, e buscar o conhecimento. Acho que ter um mentor, ter alguém que te direcione. Porque alguém que já passou um processo. Tipo nós, a gente já viveu o nosso processo. A gente saiu de um lugar, né? E nem você fala, cabeleireira, como eu imaginei estar nesse lugar. E eu vim lá de lugar assim, ó, lá de baixo, entregava panfleto. E para onde eu cheguei hoje, com as pessoas que eu me conectei, o que eu já fiz na minha vida, eu já sou muito grato. E ser grato, né? Muitas vezes a gente vive pedindo muito, mas a gente esquece de agradecer pelas coisas que a gente já tem. Então esse é o ponto. Eu digo para as pessoas fazer, sabe? Fazer o que precisa ser feito. Exato. Fazer o que precisa ser feito. Uma coisa que eu até, aproveitando o gancho, às vezes a gente fica tão em busca de um diploma, né? Eu vou... Não que a gente vá dizer para pessoas, né, não façam uma faculdade, não façam um mestrado, ou não faça. Muito pelo contrário, façam. Mas não fique só buscando essa aprovação, né? Porque eu vejo assim, eu sou cabeleireira há 22 anos. Mas hoje eu também sou mentora de outras mulheres. E através de um conhecimento que eu achava que existia. Porque até então, eu caí de paraquedas num evento do Anderson, eu nem sabia que existia esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento. Então, olha como a gente pode, sim, ajudar outras pessoas através do nosso conhecimento, mas não depende só de um diploma, não depende de uma universidade ou do MBA, mas sim da nossa decisão, a nossa escolha de buscar mais, de buscar conhecimento, de realmente se permitir viver tudo isso. Inclusive, eu postei um versículo da Bíblia agora, essa semana, no meu Instagram, falando de uma passagem de Jesus, onde ele antes de ele curar qualquer pessoa, ele perguntava primeiro para ela: você quer ser curado? Porque não adianta a gente querer ajudar as pessoas, não adiantou Jesus querer curar algumas pessoas, sendo que elas não queriam ser curadas. Então, primeiro a gente tem que querer, né, para depois as coisas acontecerem na nossa vida. Então é isso, é persistir e, acima de tudo, querer. Se permitir viver o extraordinário, se permitir viver a mudança, porque sem isso não acontece nada. Não adianta eu vir aqui trazer um monte de conteúdo, não adianta o João vir com os treinamentos dele e querer abrir a mentalidade das pessoas, sendo que a pessoa que está ali sentada às vezes não está disposta a viver o processo, né? Porque a gente sabe que dói, né, João? Dói, a gente mexe em feridas, a gente mexe a fundo realmente em coisas que talvez está quietinha ali que a gente não quer mexer. Só que para o nosso crescimento acontecer e para o nosso sucesso chegar na nossa vida, a gente precisa sim ressignificar essas feridas, dar um novo significado para traumas e acontecimentos que talvez nos trouxeram fortes impactos emocionais na nossa vida e que mudaram a nossa rota. Mas entender que sim, que se a gente olhar para dentro e dar um novo significado para todas essas feridas, a gente consegue sim criar um novo caminho, um caminho de realidade
criada mesmo. Eu gosto muito de falar isso. Eu aprendi a criar a minha própria realidade. Hoje eu vivo a realidade que eu quero. Porque eu aprendi que só depende de mim. Não depende do João, não depende do meu esposo, não depende da minha família, mas depende sim de mim. Eu tenho o poder de mudar a minha realidade, de mudar as minhas decisões a partir do momento que eu escolho, né, viver algo diferente. Isso mesmo. É isso. Trazendo esse contexto, a gente falou do manual da vida, né? Que nem as pessoas querem novos resultados, mas elas não querem pagar um preço. Tá escrito, não sou eu que tô falando, mas meu povo perece por falta de conhecimento. Então quem não busca conhecimento já morreu, já está morto. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então percebe que é buscar conhecimento e renovar sua mente a cada processo, porque eu creio que o crescimento ele é contínuo. Ele não acontece, fui numa imersão só, agora minha vida é nova. Não, é camadas. Você vai construindo novas camadas para construir novos resultados. Então tudo isso que a gente está trazendo para vocês aqui, da nossa história de vida, né, sobre ambiente, sobre manual, coisas que a gente aplica na nossa vida. Eu gosto de falar que fácil nunca vai ser, difícil é para quem não começou e simples para quem repete. Então se você busca, eu comecei lá atrás, treinando 10 minutos por dia, fazendo um cardio de 10 minutos por dia e lendo um versículo da Holy Bible, tá? Deixo para vocês baixarem o aplicativo do celular. Todo dia. Hoje eu leio a Bíblia, estou me preparando para maratona e eu treino todos os dias. Mas só que você percebe que é só começar? Então tudo que a gente trazer para vocês que estão assistindo aqui, peguem qualquer chave e apliquem todos os dias. Que isso vai gerar a tua nova realidade. Né? Como a Josi falou, a gente cria a nossa realidade. A gente não aceita, o Anderson fala muito, né? Mimimi. Tem a galinha, o pato e a águia. Né? A galinha é que aceita migalha. Qualquer coisa que vem, ela aceita. O pato é aquele meio termo. Não sabe se voa ou se caminha direito. E a águia é que tem visão. Que consegue visualizar a um quilômetro de distância, lá na frente, onde você está chegando. Onde ela vai chegar. Então é isso. Hoje a gente consegue ter esse panorama a partir desses pontos. Então tudo que a gente trouxe de conhecimento e habilidades aqui, aplique na vida de vocês. É muito importante. Porque a teoria, de novo, a teoria sem a prática não vale de nada, né? E é muito bom estar podendo trocar essa ideia com você, Josi. A gente poder jogar para o mundo esse nosso conhecimento. Porque a gente seria egoísta se a gente não tivesse feito isso, sabia? Aprender tantas coisas que transformam a vida, que muda realmente a realidade pessoal, financeira e profissional de uma pessoa. E a gente saber disso e não jogar para o mundo, né? Exatamente. É uma missão que a gente tem, né, João, a partir de agora, é realmente trazer esse conhecimento para o mundo e não se calar mais diante das situações. E é aquilo que eu falei antes ali, boca calada não salva vidas. E esse é o nosso papel hoje aqui. E entender que a gente nunca para de aprender, né, João? Nunca para. Então, independente de nós estarmos hoje ensinando outras pessoas, estamos à frente de outras pessoas, a gente também sempre continua sendo aprendiz, porque a gente não sabe tudo, a gente não aprendeu tudo. A gente está sempre em constância, né, na busca do conhecimento. E principalmente quando se fala de mentalidade. A mentalidade, ela precisa, sim, ser reforçada todos os dias. A importância, né, de a gente criar hábitos, sim, na nossa vida. Então, assim, eu ainda tenho, né, alguns deveres a cumprir que eu sei disso. Já me puxaram da orelha aqui já. Eu tô de olho. Tá de olho, olha, me cobre que eu digo, tem pessoas que gostam, né, de um empurrãozinho ali pra incentivar. E é assim, pior que são, né, assim funciona as pessoas. Tem aqueles que gostam de ser motivados, tem aqueles que gostam, às vezes, né, de sofrer um pouquinho, não tem que ser na base da pancada, mas é assim, o ser humano, ele é uma incógnita, né, a gente tem que estudar o tempo inteiro e cada vez, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eu fico admirada pela mente humana, mais eu me apaixono pela mente humana e eu não quero parar por aqui. Inclusive, estou terminando agora uma pós em psicanálise, que é algo que eu gosto muito, e dentro da neurociência também e da constelação sistêmica, que são ferramentas que andam juntas, né? A gente precisa de todas essas ferramentas para ajudar essas pessoas que estão aí em busca de uma mudança, em busca de uma nova vida. E que bom, João, fico muito feliz de receber você hoje aqui. Tenho certeza que esse nosso podcast vai ser sucesso, já é sucesso. E fica o convite para você vir mais vezes. Combinado. Tá? Vem sim.
Então, sucesso pro Antes de teu... finalizar, quero fazer um negócio com você. Diga. Tá? É que eu faço na palestra. Hoje, Josi, se eu te desse 10 milhões de reais, o que você falaria pra mim? Muito obrigado. Né? Se eu te desse agora 10 milhões de reais, 10 milhões de o reais. que você falaria pra mim? Agradeceria? Agradeceria, com certeza. Seria bom? Seria bom. Ah, mas só tem um problema. Ah. E se amanhã você não fosse acordar? Ai, daí complica. Você ainda queria os 10 milhões? Não, Você percebe que a tua vida, o teu tempo e a tua saúde vale mais que 10 milhões de reais? muito mais. Então essa é a chave pra você começar a treinar todos os Olha aí, dias. ó. Mas Pegaram o puxou de código? orelha. Boa. Ai, que top. Não, vou assim, vou começar firme. Inclusive, eu acho que hoje eu já vou pra academia, gente. Eu acho que depois dessa eu sou obrigada. Olha, que bom, João. Mas obrigado, tá? E sim, saiba que você é inspiração, sim, pra muitas pessoas. Que pena que agora você tá em Curitiba, né? Ficou um pouquinho mais longe, mas eu tô te acompanhando. Fiquei muito feliz pela tua evolução. Fiquei muito feliz em te conhecer também. Eu digo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, não foi à toa que você acabou caindo de paraquedas No teu também evento, lá no né? meu evento. E através do meu evento, você acabou conhecendo o Anderson. Hoje nós estamos na mesma fraternidade, hoje você também é membro da fraternidade Black Belt. Fico muito feliz de saber que eu tenho mais um conterrâneo aí da minha cidade, irmão, né? mais um irmão de fraternidade. E é isso, caminhamos juntos e vamos seguir em frente. Conte comigo porque der e vier aí. E espero que possamos ainda mostrar para essas pessoas que estão nos assistindo e estão nos escutando ainda muitos projetos aí que tenho certeza que esse ano já ficou pequeno. Já ficou pequeno, já ficou curto, então bora preparar porque tem muita coisa boa vindo por aí. É isso, é apenas o começo. É só o começo. E eu te agradeço, Josi, porque eu tenho muito de... Deus tem tudo no tempo certo, né? Tudo. A minha tia mandou mensagem, vai lá nesse evento, tal, o Luan já tava conectado e tudo aconteceu. E hoje a gente tá aqui, já conversando, fazendo network, pra fazer um movimento lá pra frente. Olha só. Então, percebam, Deus dá sinais pra você na tua vida. Então, o primeiro sinal é que vocês caíram nesse podcast foi porque Deus levou vocês até aqui. Então, peguem tudo que vocês aprenderam aqui e levem pra vida de vocês. E um dia, né, venham pros eventos presenciais conosco. A gente vai criar alguns negócios juntos, então a gente quer ver vocês junto com a gente nessa transformação, nesse mover. Porque a gente precisa de mais pessoas nesse caminho. E é isso, muito obrigado, Josi. Obrigado também pela sua vida, por te conhecer e pelo que Deus está fazendo através de você. Amém. Você deixando ele ser você ser um instrumento de Deus aqui na terra de transformação na vida das pessoas. Sou e sempre serei um instrumento de Deus aí na vida das pessoas. E é só o Somos começo. luz. Somos luz. Tamo junto. Tamo junto.